Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Hipocondria. Meu nome é Vanessa, sou médica clínica geral e docente de cursos de medicina. E esse vídeo é especialíssimo porque eu gravo justamente especial para a galera que está se preparando reta final para a prova do Enem. E aí, gente, caem questões de medicina na prova do Enem? Cai sim! Então, eu venho aqui compartilhar meu conhecimento sobre as doenças infecto-parasitárias, sobre pandemia, epidemia, alguns conceitos de saúde pública que sempre pintam por lá. E você é meu convidado especial para resolver essas questões aqui comigo. Tenho certeza que algum conhecimento desse vídeo estará na prova amanhã. Desejo muito boa sorte para você nessa reta final. E vamos lá resolver umas questõezinhas aí do Enem? Então, como já falei para vocês, meu nome é Vanessa, esse é o canal Hipocondria. Lembrando, né, galera, que se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho e também para me seguir lá nas redes sociais, @Vanessa, _canal Hipocondria. Também convido vocês a participarem da comunidade aqui do canal lá no YouTube. Graças à participação de vocês lá, vocês me pediram e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui especial para você que pediu o vídeo lá na comunidade do canal. Partiu? Primeira questão do Enem 2015. Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molussicida. Então, atenção aqui, ó, alguns termos-chave para a gente entender o que essa questão está querendo da gente, ó. Molussicida. Amiliamina L. Essa informação veio lá desse artigo científico aqui, ó, chamado Atividade Molussicida do Látex de Cynadenium carinatum bois, euphorbiaceae, sobre Bionfalaria glabrata e isolamento do constituinte majoritário, publicado lá na Revista Eletrônica de Farmácia em 2010. Meu Deus, Vanessa, quanta palavra desconhecida, quanta coisa bizarra, não sei o que é Bionfalaria, não sei o que é esse constituinte aí majoritário, o que é esse Boiser, tudo bem, galera, respira e vamos ver se precisa entender tudo isso para resolver essa questão. Pergunta: uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Vamos ver, em outras palavras, o que ele está perguntando. Se ele fala que tem uma plantinha que tem um potencial molussicida, e aqui eu até trouxe a imagem dessa plantinha para vocês, porque eu sei que vocês conhecem, a tal da coroa de Cristo, tem uns espinhozinhos nela que quando você quebra, sai um leitinho de dentro, né, o tal do látex. Ele está falando que essa plantinha aqui, esse látex dessa planta, tem um potencial molussicida. Molussicida deve o quê? Matar molusco. Então, se usar esse látex, aquele leitinho da planta, numa lagoa, numa água, enfim, infestada por hospedeiros intermediários, qual doença que eu vou conseguir controlar? Então, em outras palavras, ele quer saber qual dessas doenças aqui tem alguma relação de transmissão por molusco, justamente porque essa planta tem uma capacidade de matar moluscos. Ele quer saber qual dessas doenças tem o molusco como um hospedeiro intermediário. Vamos lá, então. Dengue. Qual que é o vetor? Quem que transmite, quem que carrega o vírus da dengue? Um mosquito, o Aedes aegypti, então não é a dengue. Malária, mesma coisa. O vetor, quem carrega o parasita, né, da malária, o protozoário causador da malária, é um mosquito, o Anopheles. C. Elefantíase, também doença vetorial parasitária que é carreada por um mosquito. Ascaridíase. Ascaridíase é uma doença parasitária, uma parasitose intestinal, é uma verminose, né, causada pelo Ascaris lumbricoides. É o homem mesmo que joga os ovos na terra, né, através das fezes, e aí se contamina com água contaminada e tudo mais. Não tem nada a ver com caramujo no meio dessa história, não. Sobrou quem aqui, ó?
Esquistossomose. A esquistossomose, de fato, é uma doença que tem um hospedeiro intermediário, que é um molusco, justamente chamado aqui, ó, de Bionfalaria glabrata. Então, a gente não precisava saber, né, que a Bionfalaria é esse molusco aí, é um caramujo, mas a gente precisava saber, sim, que a esquistossomose é uma doença parasitária, que depende de um caramujo de água doce para terminar a maturação do Schistosoma mansoni, que ele vai precisar terminar o seu desenvolvimento larval lá na forma infectante dentro de um caramujo, para depois conseguir infectar o ser humano. E a partir disso eu fiz aqui, olha lá, olha aqui, gente, a esquistossomose é também chamada de barriga d'água. Olha que nome, né? Barriga d'água, eu sei que vocês conhecem. E por que tem esse nome? Porque essa doença causa um acúmulo de líquido dentro da cavidade abdominal, chamada de ascite. A gente sabe que na medicina tem outras causas mais comuns de ascite do que a esquistossomose, tá? Por exemplo, a cirrose hepática. A cirrose é uma doença causada pela bebida alcoólica ou pela hepatite B, hepatite C crônicas, que também vai causar esse acúmulo de líquido na barriga, né? Chamado de, que alguns chamam de barriga d'água. Mas, classicamente, lá na biologia, a gente aprende que a esquistossomose causa a tal da barriga d'água. E aí, eu preparei aqui para vocês um quadrinho resumo show de bola supimpa especial para você que é inscrita aqui no canal Hipocondria. Então, se por um acaso você ainda não é inscrito, aproveita, pausa aqui, já se inscreve e volta aqui para a gente ver todo esse resuminho bacana que eu preparei especial para vocês, ó. Aqui, gente, a gente tem a doença, tem quem causa a doença, se é vírus, se é parasita, se é verme, o que é, né? Aqui tem quem transmite a doença às pessoas e os principais sintomas. Bora lá então, ó. A dengue é uma doença viral, acho que é das mais conhecidas, né? As mais fáceis aí, a dengue. E a dengue é uma doença causada por um vírus da dengue, que tem 4 sorotipos, como se fossem 4 subespécies do vírus da dengue, chamado DENV1, que é o vírus da dengue 1, o vírus da dengue 2, o vírus da dengue 3 e o vírus da dengue 4. 4 sorotipos, tá? E para a gente se infectar por dengue, a gente depende do bendito, famosão mosquitão da dengue, né? Isso aí todo mundo conhece. O mosquitão da dengue, Aedes aegypti, é que vai carregar o vírus, passando o vírus de pessoa a pessoa, através da picada do mosquito. Então, a dengue é uma doença vetorial, porque depende de um mosquito que faça essa transmissão pessoa a pessoa. E os sintomas são febre, principalmente, né? E no caso das formas mais graves, pode levar a quadros hemorrágicos. Então, tem a forma mais grave da dengue, chamada de dengue hemorrágica. Próximo, a malária, também conhecida como febre terçã, e a gente já vai entender por que recebe esse nome. É uma doença também parasitária, e aqui é o protozoário, é o Plasmodium, tá? Então, o Plasmodium, ele vai ser transmitido também por vetores. Então, a malária também é uma doença vetorial, porque precisa de alguma coisa, algum inseto que carreie esse parasita, esse protozoário, para fazer essa transmissão através da picada. E esse vetor, no caso da malária, é o Anófelis. A malária vai ter como sintomas febres cíclicas, que quer dizer o quê? Que a cada 48 horas ou a cada 72 horas vai ocorrer uma febrona com calafrio, suador, um mal-estar, que corresponde justamente ao ciclo, né, de vida ali desse protozoário, no momento que ele começa a se reproduzir, rompe as hemácias, os eritrócitos, células vermelhas que carregam oxigênio no nosso sangue, e ao destruir essas hemácias, processo que a gente chama de hemólise, lise é quebra, então ao destruir essas hemácias, provoca essa febrona. E aí, conforme o ciclo de vida, pode ser a cada 48 horas, a cada 72 horas, por isso chamado de, por exemplo, febre terçã, febre quartã, e por aí vai, tá? Tomar uma aguinha. Próxima doença, a elefantíase.
cujo nome mais técnico, assim, né, o nome mais adequado seria filariose. Veja, é também causada por um parasita, só que dessa vez um verme nematódio, nemateuminto. Nemateuminto são os vermes cilíndricos, tá? E esse verme cilíndrico especificamente chamado de Wuchereria Bancroft. Olha esse nome, eu não consigo ouvir esse nome e não pensar na Lara Croft, né? Mas enfim, Wuchereria Bancroft é o que causa a elefantíase, a filariose, também transmitida por vetor, na verdade, aqui por um pernilongo, né? Que é o Culex, tá? O mosquito Culex aí é o pernilongo. Sabe o pernilongo comum, aquele que faz aquele bem chatinho? O pernilongo tá em todo lugar, concorda comigo? Por que é que a gente não tem então um surto, uma pandemia de filariose, sendo que o pernilongo, esse mosquito comum, tá por todo lugar aí? Justamente porque não depende só do vetor. Ele, coitado, só carrega o parasita. Se ele não tiver infectado parasitário, ele não vai transmitir nada. Então é porque, felizmente, né, aqui a gente, apesar de ter o pernilongo, eles não estão parasitados por esse verme aí, a Wuchereria bancroft. Tem alguns locais do Brasil em que ocorre, essa doença ainda existe, ainda tem, mas não é uma doença comum aqui no Brasil, é uma doença mais rara aqui no Brasil. E tem esse nome elefantíase, né, um nome até pejorativo, eu diria, que justamente porque acometendo os vasos linfáticos do nosso corpo, vai provocar inchaço nos membros, né? Lembrando aí, né, o que seria aí uma pata de elefante, algo do gênero, tá? Próxima doença, ascaridíase, conhecida também a lombriga, essa daí é famosa, né? O Ascaris lumbricoides, também é um verme nematódio, né? Um nemateuminto, ou seja, um verme cilíndrico, forma de transmissão fecal-oral. Olha, o nome quer dizer o quê? Justamente assim, ó. É como se comesse cocô, né, gente? Em outras palavras. Então, que não deixa de ser você ingerir água contaminada com fezes, comida contaminada com fezes, que contém uns ovinhos, né, do Ascaris lumbricoides. E vai causar o quê? Diarreia, dor abdominal, anemia e a própria eliminação dos vermes, né, pelo intestino, ali nas fezes, ou eliminação desses vermes no vômito e tal. É uma forma comum de apresentação. Então, a lombriga, né, ascaridíase, super conhecida, esse daí não tem como errar, né, gente? E por último aqui, que a gente já acabou de lembrar, esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é causado por um verme achatado, que é o plateuminto, né? Os vermes achatados são os plateumintos, é o caso da tênia, né, que causa teníase também. Só que aqui no caso da esquistossomose, o nome desse verme é o Schistosoma mansoni. E qual que é a especialidade aqui do Schistosoma mansoni? Esquistossomose, né? Ó, é parecido ali para vocês gravarem. É que ele depende desse caramujo aqui, ó. Esse verme primeiro vai infectar o caramujo, que vai atuar como hospedeiro intermediário, que aí sim vai liberar a cercária lá na Lagoa da Coceira, naquela lagoa de água doce, que vai penetrar na pele do ser humano e aí completar o seu ciclo, sendo eliminado os ovos nas fezes, né? Os homens, né? O ser humano elimina os ovinhos do Schistosoma mansoni pelas fezes e o ciclo continua, ok? Tendo como principais sintomas aí, no momento da infecção pode causar uma alergia, uma espécie de coceira ali no local onde entrou na pele, e a longo prazo, complicações de dor abdominal, alterações intestinais, constipação, aumento do fígado e do baço e a famosa barriga d'água. Show até aqui, pessoal? Bora? Vamos lá, próxima questão. Enem 2015. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela, nenhuma vacina efetiva para a dengue. Fonte: Ministério da Saúde, dengue, instruções para pessoal de combate ao vetor, manual de normas técnicas, lá de 2012.
Atenção, aqui já trago novidades, atualizações, porque a febre amarela, essa que é transmitida pelo Aedes aegypti, é a forma silvestre, aliás, é a forma urbana da febre amarela que seria transmitida pelo Aedes aegypti. Porque, gente, você já pensou que coisa, que cenário mais terrível, mais fim de mundo, mais catastrófico, se o Aedes aegypti, que é um mosquito da cidade, ele é um mosquito da cidade, já pensou se ele transmitisse febre amarela? Nós estava tudo lascado, tudo ferrado, porque Aedes aegypti tá por aí, né? A questão é que o Aedes aegypti ele virou um grande transmissor da dengue. Lá atrás, no passado, quando tinha febre amarela urbana, da cidade, ele também transmitia a febre amarela. Mas atualmente, graças à vacinação, a gente só tem a forma silvestre, que é quando profissionais do extrativismo, agricultores, ou quem está fazendo ecoturismo, vai na floresta, vai na área silvestre, e aí encontra um outro mosquitinho, que é o tal do hemagogus. E aí pega o vírus da febre amarela, que pode picar tanto homem e também pica macacos, né? Então, os macaquinhos, coitados, é que sofrem muito, assim como o homem sofre, o macaco sofre. Nenhum macaco transmite febre amarela, tá, pessoal? Quem transmite a febre amarela é o mosquito, que lá na forma silvestre é um mosquito chamado hemagogo, e na sua forma urbana, que está erradicada, não existe mais febre amarela urbana, graças ao bom Deus, e à vacinação, principalmente, seria o Aedes aegypti, mas atualmente não é. Atualmente, benza a Deus, o Aedes aegypti transmite só dengue, zika e chikungunya. Só, né, gente? Só dengue, zika e chikungunya. Deus o livre. Muito bem. Sabendo disso, outra questão para atualizar aqui, existe vacina contra a dengue? Existe sim, já existe vacina contra a dengue. A questão que fica é, não temos uma vacina efetiva, uma vacina comprovadamente eficaz, a gente ainda não tem. Estão sendo feitos estudos, inclusive aqui no estado do Paraná já teve vacinação da população com vacina contra a dengue, mas esses estudos ainda não foram completamente concluídos e a vacina contra a dengue não está no calendário vacinal do Ministério da Saúde, justamente por não termos ainda essa comprovação, porque é super difícil desenvolver uma vacina eficaz contra a dengue. Muito bem, dito isto, vamos entender justamente por quê. Por que é tão difícil ter uma vacina eficaz contra a dengue? Sendo que ele é muito parecido, o vírus da dengue é muito parecido com o vírus da febre amarela. É isso que ele está contando para nós. Ele está falando assim, olha, é todo mundo arbovírus, do mesmo gênero flavivírus. Já tem uma vacina eficaz contra a febre amarela. Por que ainda não tem vacina contra a dengue? Essa é a pergunta. Por uma maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Vamos lá. Se um vírus muta bastante, é mais fácil ou é mais difícil fazer uma vacina? Mais difícil. Se a gente já tem vacina para o vírus da febre amarela, você acha que ele muta muito ou ele muta pouco? Né? Inclusive, é a mesma vacina, há, sei lá, mais de 50, 60 anos é a mesma vacina. Então, não, né, gente? Não tem. O vírus da febre amarela, inclusive, praticamente não tem muita mutação, tanto é que é a mesma vacina até hoje. B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Vamos pensar aqui, o que é um antígeno? O que é uma variabilidade antigênica? Antígeno é a partezinha do vírus que é usada para produzir uma vacina, né? Vai reconhecer aquela partezinha do vírus para produzir uma resposta imune, para produzir imunidade. E muitas vezes é usado uma partezinha do vírus para produzir vacinas. Se eu tiver mais antígenos, eu vou ter mais dificuldade para produzir uma vacina. Se eu tiver um antígenozinho só, né, pouca variabilidade, aquele antígeno fica sempre o mesmo, não muda, é um tipo só, eu só vou precisar um tipo de vacina. Agora, se eu tenho vários antígenos ou se esse antígeno está mutando com frequência,
eu consigo fazer uma vacina, daqui a pouco já não funciona mais porque mudou o antígeno. Então, vamos ver, ó, o vírus da dengue falou que tem 4 sorotipos diferentes. Cada sorotipo dele vai ter determinados antígenos, que são constituições, pedacinhos do vírus, que ao entrar em contato com o nosso corpo vão induzir uma resposta imune, ou que podem ser usados para produzir vacinas. Então, pode ser que seja essa a resposta, né? Vamos ver as outras. C. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana. Opa! Vírus da dengue não está adaptado à população humana? Imagina se tivesse, né? Porque é todo ano surto, epidemia de dengue. Acho que não é essa a questão, né? Menos adaptado à população humana que o vírus da febre amarela? Nada a ver, até porque o vírus da dengue está super adaptado a nós e a nossa grande produção de lixo, acúmulo de coisas, né, que vão acumular água, falta de saneamento básico, aglomerados urbanos, a dengue está super adaptada a nós. D. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Esse é um dado bem interessante, pessoal, porque de fato, assim, o que é 2 ácidos nucleicos? Significa que é um vírus de DNA, dupla, né, camada ali, DNA. Então, a gente tem vírus que podem ser de DNA e temos vírus que são de RNA. No caso do vírus da dengue e do vírus da febre amarela, ambos são muito parecidos e ambos são retrovírus. Ambos são feitos de RNA, tá? Uma única camada de fita de DNA. Se eu tenho uma única camada de fita de DNA, né, de RNA, de material genético, no caso, essa única camada de fita, que é os vírus RNA, eles mutam com mais facilidade, tá? No caso, ambos são RNA, tá? Não é um de DNA e outro RNA. Ambos são RNA. E mesmo que fosse, né? Se o vírus da dengue fosse de DNA, ele seria mais difícil de sofrer mutações, porque o que sofre mutações mais fácil é o tipo RNA, é quando tem uma fita só de material genético, tá? Mas está equivocada essa questão, essa alternativa está errada. Baixa capacidade de indução de resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Também errado, gente. Sabe por quê? Porque o vírus da dengue, ele provoca uma resposta imune muito grande no nosso corpo. Inclusive, esse é o motivo pelo qual é super difícil produzir uma vacina, porque quando a gente pega a dengue a primeira vez, a gente estimula uma vez o sistema imune e geralmente tem uma forma leve da doença. Quando pega a segunda vez, por outro sorotipo, o meu corpo já conhece mais ou menos o vírus, mas ele não consegue eliminar esse vírus completamente. Ao contrário, ele reconhece tão forte que ele vai lá com um tiro de canhão, joga uma bomba, né? O nosso sistema imune fica super ativado, super inflamado e evolui com a forma grave da dengue. Então, quem teve dengue pela segunda vez, pela terceira vez, tem maior chance, muito mais chance de evoluir com uma forma grave, de evoluir com morte do que quem pega a primeira vez. Então, o problema não é que produz pouca resposta imune, ao contrário, produz bastante. Só que essa resposta imune não elimina o vírus. Ela, inclusive, facilita que numa segunda infecção, numa terceira infecção, o meu corpo reaja mais forte ainda, ficando mais doente, tendo uma forma mais grave, mais crítica dessa doença, tá? Então, o grande desafio de construir uma vacina da dengue é o fato de ter 4 sorotipos, ou seja, alta variabilidade antigênica desse vírus da dengue. Porque ao produzir uma vacina, eu preciso que ela proteja ao mesmo tempo contra todos os sorotipos da dengue. Contra todos, porque se ela proteger só contra um, aquela pessoa que tomar a vacina e depois pegar dengue, vai ter chance de evoluir com uma forma mais grave. Então, esse é o grande desafio da vacina da dengue, e fica aí, né, a esperança de que em breve a gente tenha uma vacina eficaz. Próxima pergunta. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. Opa, Anopheles a gente já conversou hoje. Você lembra qual doença que era? Qual doença que era Anopheles?
Malária. Tá. Então, um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. Tá. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas, ou seja, não é um nariz literal. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Pergunta-se se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos. Pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como, por exemplo... Então, em outras palavras, está perguntando quais das doenças abaixo é transmitida por insetos, né? Porque você está falando que está criando um repelente potente, ele quer saber quais doenças são transmitidas por insetos. Alternativa A, dengue. Dengue é transmitida por insetos, sim ou não? Olha lá, dengue é uma doença viral, mas tem um vetor que transmite o vírus da dengue, que é um mosquito, o Aedes aegypti. Então, sim, depende de inseto. Febre amarela, também doença viral, vírus da febre amarela. Depende de mosquito? Sim. Atualmente é um mosquito que só tem lá na área silvestre, chamado hemagogos. E no passado, quando tinha forma urbana, era transmitida pelo próprio Aedes aegypti, mas tem inseto na jogada. Doença de Chagas. Tem inseto? Tem a ver com inseto a doença de Chagas? Sim. Qual inseto? O tal do barbeiro, que é um triatomínio, tá? O chupança, barbeiro, é o que vai transmitir lá o parasita, né, que vai causar a doença de Chagas. Muito bem. E a leptospirose, tem a ver com inseto? Quando fala em leptospirose, o que vem na cabeça? Na minha vem rato. E na sua também? Então, a leptospirose é uma doença bacteriana, mas que a bactéria é eliminada pela urina do rato. Então, depende do rato, né? Rato é inseto? Não, rato não é inseto. Então, aqui, ó, deu ruim, não é essa. Vamos lá, malária. Malária é o próprio que ele citou aqui, na verdade, né? Porque o Anopheles tem a ver com a malária. Então, malária, sim, tem mosquito na jogada, que é o Anopheles. Meningite. Meningite é uma doença bacteriana, então não. E que não tem a ver com inseto nenhum, não, tá? Meningite geralmente passa de pessoa a pessoa, aglomerado, faz surtos, né? Não tem a ver com inseto. Peste bubônica, tem a ver com inseto? Não, tem a ver com rato, tem a ver com rato também. E aí depois, né, passa de pessoa a pessoa. Doença de Chagas, a gente já falou, tem a ver com inseto? Tem, tá? Com o triatoma, o triatomínio, né? Que é o bicho barbeiro, que inclusive tá aqui, ó. O bicho barbeiro, para quem não conhece, é um inseto, tá? Então, doença de Chagas, sim. Dengue, sim. Febre amarela, sim. Leishmaniose? Sim, leishmaniose é transmitida por um mosquito. Sim, a leishmaniose tem duas formas. Tem uma forma que acomete só a pele, chamada leishmaniose tegumentar americana, e tem uma forma visceral, que pega as vísceras, pega os órgãos internos, faz aumento de baço, de fígado, anemia, um monte de alteração lá, e é também chamada de calazar. E essas doenças têm a ver com a transmissão por mosquitos, tá? Que é o flebotomínio. Flebotomínio. Muito bem. Então, ficamos com a letra C. Vamos só ver as outras aqui, se tem alguma doença que a gente não conhece, ó. Dengue, mosquito, tem a ver com inseto. Cólera. A cólera é o Vibrio cholerae, né? É uma bactéria, vai causar uma doença diarreica aguda, tem a ver com água contaminada, falta de saneamento básico, mas não tem a ver com inseto. A lepra, que lepra é um nome antigo também, pejorativo, né? O nome da lepra a gente chama hoje de hanseníase, e a hanseníase é transmitida pessoa a pessoa, tá? Com um convívio próximo, prolongado. Aliás, não passa assim só de encostar, tá?
A pessoa depende de estar convivendo no mesmo ambiente por muitos anos, um contato íntimo e prolongado para poder pegar a lepra, tá? Então, para a hanseníase, né? Que é transmitida, que é uma doença bacteriana, tá? Uma bactéria muito parecida com a da tuberculose, inclusive. Então, não depende de inseto. Peste bubônica, a gente já falou que tem a ver com o rato. Então, essa aqui não tem nada a ver, né? E as outras a gente já comentou. Então, show de bola. Alternativa correta, letra C. Vamos mais uma? Bora? Mapa. Ai, Senhor Jesus Cristinho, que mapa já dá aqueles 3 tipos de arrepio, né? Porque a gente já fica preocupado que tem preguiça de ler e de interpretar. Mas vamos ver, gente, que isso aqui é super dica pra gente, porque geralmente tem mapa, tem gráfico, a resposta tá ali. É questão da gente olhar e interpretar. Então vamos lá, sem preguiça. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se sua distribuição na América do Sul. Cadê a América do Sul? Tá aqui. A malária pode ser classificada como? Muito bem, então essa questão é bem interessante, porque ela traz alguns conceitos que a gente vai esmiuçar aqui. Vamos ver, ó. As áreas cinzinha mais escuro são áreas onde ocorre transmissão de malária. As áreas cinzinha mais claro é com risco limitado. E a área branquinha não tem malária. Então vamos ver aqui, ó, no caso da América do Sul, ela está pegando todo o continente sul-americano? Não. Inclusive, ela está pegando uma parte apenas, né? Está restrita a uma região do continente sul-americano. Muito bem, então vamos ver. Qual que é o conceito que define uma doença restrita a uma localização, a uma localidade geográfica? Vamos ver? Será que é uma pandemia? Pois ocorre em todo o continente? Primeiro, não está em todo o continente, então eu já elimino por aí. Outra, pandemia, a gente está vivendo uma, né? Pandemia pega todos os continentes, então esta está errada. Surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Então vamos ver, ó, apesar de ser uma área geográfica localizada, não é uma área pequena. Olha aqui, ó, pega quase 1/3 da América do Sul, então é restrito a uma região, mas não dá para falar que é uma área pequena, tá? Surto ocorre assim, dentro de um hospital, de uma escola, de uma comunidade indígena, de um presídio, de uma instituição, um lar de idosos, tá? Então, surto é quando é limitado a uma instituição, a um local, assim, uma comunidade, uma coisa bem mais diminuta. Aqui tá, ó, é uma região inteira do continente, tá? Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Não ocorre na maior parte do continente, tá? Não ocorre. Só por aí já estaria errado. Além disso, a epidemia tem a ver com, por exemplo, eu estou esperando todo ano que tenha numa localidade 10 casos de hepatite A, vamos supor. E naquele ano começa a ter 100 casos de hepatite A. Então, epidemia é quando vai além do esperado para aquela época do ano, para aquela localidade, para aquela região. É algo inesperado. Uma epidemia é algo que eu não estou esperando, vai além do que era esperado para aquela região, para aquela localidade geográfica, tá? Peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Realmente ocorre na região mais quente do continente, porque a gente está aqui, ó, pertinho da linha do Equador, né? Entretanto, peste é um termo que se refere genericamente, né? Peste não é um desses termos para definir a ocorrência da distribuição das infecções e das doenças infecciosas em determinada localidade e tempo. Peste é um nome genérico aí, né? Pode ser peste bubônica, pode ser peste negra, pode ser, né, um nome comum aí para se referir a doenças infecciosas. Não é um termo que a gente use para definir a distribuição das doenças, né, epidemiologicamente falando. E sobrou aqui, ó, alternativa A, endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Justamente, essa é a definição de endemia. Quando a gente fala a malária é endêmica, ela é própria daquela região do continente sul-americano, tá? Quando eu falo que determinada doença é endêmica
é daquela região? Quer dizer que ela é própria daquela região, que a gente já espera que todo ano tenha um determinado número de casos naquela região. Agora, se ultrapassa aquilo que é esperado, mesmo para aquela região que já era esperado ter os casos, se começa a ter um boom de casos, deixa de ser uma endemia e passa a ser uma epidemia. Foi o que aconteceu com a febre amarela nos últimos anos. Ela era endêmica de algumas regiões aqui do Brasil, especialmente lá na Amazônia Legal, né, na área da Amazônia e tal. E nos últimos anos, 2014, 15, se não me engano, 15, 16, acho, a gente teve ali ela saiu dessa região mais amazônica e começou a vir aqui para a região centro-sul, começou a vir para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e tudo mais, e fez aquele estrago, né? Principalmente Espírito Santo, Minas sofreu bastante, ali São Paulo. E aí a gente aumentou as coberturas vacinais, tornou obrigatório em todo o país a vacina contra a febre amarela, que é super eficaz, e essa epidemia, felizmente, foi controlada, ok? Mais uma perguntinha, olha lá. No mapa a seguir, descreve-se a disseminação do vírus da gripe no Brasil em 2007. No mapa, a unidade da escala de tempo, que descreve o movimento do vírus da região norte para a região sul, é. Então, vamos olhar para esse mapa aí, ó, sem medo. Como o patógeno da gripe se espalha no Brasil? O caminho do vírus, lá do Caderno Ciência da Folha de São Paulo. Muito bem. Então, o tamanho dos círculos corresponde à intensidade da epidemia no período de pico em cada localidade. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que tem uma bolinha menor, aqui tem uma bolinha menor, aqui tem uma bolinha mediana e aqui tem bola maior, uma bola grandona. Então, quer dizer que aqui ela foi mais leve e aqui ela foi mais grave, teve maior número de casos, né? Porque a intensidade da epidemia teve menos casos, teve mais casos. Muito bem. Outra informação da legenda. Região norte, aqui, pico foi em abril. Região nordeste, pico entre abril e maio. Centro-oeste, sem dados. Região sudeste, pico entre junho e julho. O que é o pico? É quando deu mais número de casos, quando deu o maior número de infecções e de casos de transmissão dessa doença. Região sul, pico em julho. Então, o que a gente percebe? Conforme foi passando os meses, abril, maio, junho, julho, o vírus foi caminhando do norte para o nordeste e para o sul, né? Então, qual que é a medida que está dando o caminho do vírus do norte para o sul? Em tempo, é mês. Concorda? Que nem tinha como chutar outra coisa, gente, olha lá. Falando tudo abril, maio, junho, julho, julho. Mesmo que você não soubesse de nada, né? Se fosse chutar alguma coisa, você tinha que chutar mês. Não tinha como chutar outra coisa, né? Muito bem. Agora, podem relaxar uns minutinhos, tomar aquele cafezinho no copo americano, que eu sei que todo mundo tem um desse em casa, né? O copo de bar, mas aqui nós vamos falar que é o copo de café, né? De café, que vocês devem ser menor de idade, ou não, mas enfim, véspera de prova do Enem, ou chegada de prova do Enem, tem que tomar um cafezinho mesmo, né? Se resguardar, descansar, que amanhã é dia. Aproveita para curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode gostar disso. Espero que te ajude a mandar super bem na prova. Um abraço e até a próxima.